Oi pessoal, meu nome é Débora Varela, muitos de vocês não me conhecem, eu sou proprietária da loja Deb Shop e o intuito desse canal é a gente conseguir trocar algumas dicas, mostrar para vocês produtos, indicações, formas de usar. Tem muita gente que acompanha o nosso site que já conhece bem de maquiagem, que já sabe, tem muitos profissionais, mas tem muita gente também que tem dúvidas de como começar. E pensando tanto em quem já conhece muito como em quem está começando agora, eu resolvi trazer para vocês algumas dicas, alguns passo a passos. A gente vai realmente trocar ideias, trocar conhecimentos aqui nesse canal. E esse primeiro vídeo que a gente está fazendo para lançar o canal hoje, eu quero ensinar para vocês sobre pincéis. Pincéis, a gente vê aquele pote cheio de pincéis, às vezes a gente não sabe o que eu faço, o que serve para isso, para aquilo. Gente, existe uma infinidade de pincéis. Existem pincéis de todos os formatos, de todos os tamanhos, mas é importante a gente ter uma noção do básico. O que a gente precisa de básico para começar uma boa maquiagem, para fazer uma maquiagem completa. Então eu trouxe para vocês verem, para a gente usar no nosso vídeo, o kit de pincéis The Make. Esse kit de pincéis foi desenvolvido por mim. E aqui a gente tem 13 pincéis que eu considero essenciais para uma maquiagem completa. Existem outras opções no mercado, existem muito mais pincéis do que esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas com certeza eu acredito que aqui a gente tem tudo que é necessário para fazer uma maquiagem bem feita, para fazer uma maquiagem com cara de rica. Então, vamos começar. O primeiro pincel, eu vou seguir de acordo com a ordem do que a gente usa, tá? O primeiro pincel que a gente tem é o pincel de base. Geralmente ele é assim, tem esse formato, ele é fininho. E ele é um pincel que você usa mesmo para pegar a base, aplicar no rosto e dar uma cobertura mais natural, mais uniforme na base. É legal. Tem muita gente que gosta de usar a base com o dedo. Tem gente que prefere não usar com o dedo, prefere usar com pincel, porque o acabamento ele é diferente. Ele fica um pouco diferente com o pincel. Então vai do teu gosto pessoal. Mas o pincel de base, assim, o mais básico seria esse aqui. Depois da base, a gente tem o pincel de pó. O pincel de pó, ele é sempre assim, bem gordão, bastante cerdas. Ele pode ser de cerdas naturais ou sintéticas. Esse aqui, no caso, ele é de cerdas naturais. Ele é bem macio. O importante no pincel de pó é que ele seja macio. Que ele toque no seu rosto e fique bem gostoso, que não incomode, que não pinique. O pincel, assim, ele vai dar um acabamento melhor ao pó. Tem gente que prefere pegar uma esponja e passar com a esponja, mas fica mais pesada a cobertura. Então, eu sempre indico usar pó com pincel de pó, porque fica mais natural e não fica o pó acumulando nas linhas, craquelando. Principalmente quem tem pele madura. Eu acho que esse pincel aqui é fundamental. Tem que ter um pincel de pó. Um outro pincel de rosto que é muito importante é o pincel de corretivo. Esse pincel, você pega o corretivo, aplica onde você quer, na olheira, na espinha, e você pode usar o pincel e o dedo. Tem muita gente que gosta de usar corretivo com o dedo, eu gosto muito de usar com o dedo. Mas eu gosto de o primeiro contato fazer com o pincel, que eu acho que cobre melhor. Você aplica com o pincel, cobre toda aquela região e depois você vem com o dedo e vai passando só para absorver. Eu acho essa dica muito interessante, usar o pincel e o dedo para aplicar corretivo. Eu acho que a cobertura fica bem melhor, vale a pena ter um pincel de corretivo. E eu acho que ele é bom ser fininho. Quando ele é muito gordinho, ele não aplica tão bem. Ele não deixa o produto tão natural como esse aqui, que é mais fininho. Tem menos cerdas, não é tão gordo, sabe? Esse pincel é bem legal, gente. Um outro pincel de rosto, que é básico, é o pincel de blush. O pincel de blush, ele pode ter esse formato assim, chanfrado, ou ele pode ser aquele retinho também, que é parecido com o de pó, só que menorzinho, reto. Por que que nesse kit eu coloquei esse pincel? Porque eu acredito que esse pincel, ele encaixa melhor aqui na maçã do rosto. Então você dá aquele risinho, passa o blush assim, e ele encaixa melhor, fica mais perfeitinho, sabe? E não só para blush, ele serve para fazer contorno, ele serve para iluminar, porque ele tem essa pontinha, você pode usar só a pontinha para iluminar, passar no nariz assim. É bem legal. Eu amo esse pincel de blush. Pra mim, ele é o melhor pincel de blush, o melhor formato que tem. É esse tipo aqui. Esse aqui também é de cerdas naturais, tá? É bem gostosinho, bem macio, uma delícia. E o último pincel de rosto é o Duo Fiber. Eu acho que todos vocês devem conhecer. Esse pincel aqui
todo mundo tem que ter, porque ele é 1001. Ele serve para base, ele serve para blush, deixa o blush bem natural, serve para contorno, serve para iluminar. Então ele é um pincel coringa. Na verdade, ele é todos em um, porque ele realmente serve para tudo. Ele é maravilhoso. O Duo Fiber, ele é feito com cerdas naturais e sintéticas. E ele dá esse acabamento bem levinho na maquiagem, bem natural. Tudo que você passa com ele, desde a base até o blush, fica muito natural. Então eu super indico ter esse pincel na sua necessaire para um acabamento legal. Agora indo para os pincéis de olhos, a gente tem, nesse kit aqui, a gente tem 2 pincéis de aplicar sombra. Por que 2? Porque é importante ter 2, porque às vezes você vai usar uma sombra escura, uma outra sombra mais clara, e se você usa o mesmo pincel, você acaba misturando as cores. Então eu fiz questão de colocar nesse kit 2, que é um menorzinho. Tá vendo? Eu usei sombra, tá cheio de sombra. Ele é menorzinho e é um pouco mais macio, mais mole. Ele aplica sombra mais natural. E esse outro aqui é maior e mais firme, ele aplica a sombra mais marcada. Quando você coloca a sombra com ele, ela fica mais forte, porque esse aqui fica mais natural. Mas é muito bom você ter 2 pincéis de sombra por causa disso. Você trabalha com várias cores e não mistura. E às vezes você não tem tempo de ficar lavando o pincel, e aí você deixa um para cor clara, outro para cor escura. Eu acho bem legal, por isso que eu fiz questão de colocar 2 pincéis de aplicar sombra, tá? O menor, o maior. Um outro pincel também que eu acho legal é esse aqui, que ele é também chanfrado para olhos. Você pode usar ele para fazer, eu uso muito ele para fazer marcar, escurecer o cantinho e ir levando até o côncavo. Ele, como ele é bem maciozinho, você pode ir fazendo isso esfumando ao mesmo tempo, vai dando um efeito bem legal, assim. Eu começo a escurecer com ele. Ele serve tanto para aplicar no côncavo, como para aplicar no cantinho, como para esfumar. Ele é bem macio, ele é um pincel coringa também de olhos. Tem o pincel lápis. O pincel lápis, gente, é esse pincel pontudinho, que ele tem esse formatozinho de lápis. Ele é um pincel que serve para várias coisas, tá? Eu gosto muito de usar ele para fazer o Vzinho aqui do canto externo, fazer aquele pretinho aqui do canto externo e depois esfumar. Serve para aplicar a sombra no início do olho para iluminar, para passar embaixo do olho, quando você quer colorir aqui embaixo, próximo aos cílios inferiores. Também ele aplica bem certinho, ele é um pincel de precisão. Ele deixa a maquiagem, ele é bom para fazer detalhes nos olhos, sabe? A mulherada ama esse pincel, ele é super querido. Agora entrando nos pincéis de esfumar, tem esse aqui, branquinho, que ele... Na verdade eu vou pegar logo os dois, eu tenho 2 pincéis de esfumar. Eu tenho esse, nesse kit, que é branquinho, não é muito mole, ele é firmezinho. E ele serve para aplicar sombra. Eu gosto muito de passar sombra marrom ou escura no côncavo com ele e de iluminar também perto da sobrancelha. Dá um efeito bem legal. Ele aplica sombra já esfumando ao mesmo tempo, tá? E aí depois você entra com esse aqui, que é só de esfumar mesmo. Que aí você vai, mistura tudo, passa no preto, passa no marrom, passa tudo e deixa a maquiagem bem esfumada, bem natural. Esses 2 pincéis, gente, essenciais, tem que ter. Amo. Muito bom, super indico. Um outro pincel de olhos que é fundamental é o pincel chanfradinho, que é para delinear. Ele serve tanto para passar delineador na pálpebra superior, serve para passar também embaixo, sombra, embaixo dos olhos. E uma coisa que eu adoro fazer com ele, preencher a sobrancelha. Você desenha a tua sobrancelha, ele é bem retinho. Esse formato dele permite que a tua sobrancelha fique muito bem feita, muito natural. Sabe, você vai passando na sobrancelha, faz o contorno dela, depois vai preenchendo com uma sombra marrom. Fica lindo, eu amo esse pincel, uso muito. Acho importantíssimo ter, devo ter uns 3 desse, porque cada um usa para uma coisa. Amo esse pincel. E o último pincel, que eu acho também que é interessante, principalmente quando você vai para uma festa, para uma ocasião que seu batom precisa durar mais. E os maquiadores profissionais também usam muito, até por uma questão de higiene. É o pincel de lábios. Ele vem fechadinho assim, ó. Pra não sujar, porque ele fica sujo de batom, pra não sujar os outros. Aí você abre e coloca assim. Ele é pequenininho, você usa ele pra aplicar batom. E o batom, quando você passa com o pincel, dura muito mais. Quem já usou sabe disso, dura muito mais do que passar o batom direto. E principalmente quando você for usar batom vermelho, batom rosa muito forte, você
Primeiro você vai fazendo os detalhes com esse pincel e depois você vai preenchendo o teu lábio inteiro com ele, que fica muito bacana, fica muito bonita, a boca fica com um desenho lindo, vale muito a pena. Às vezes no dia a dia a gente não consegue usar pincel porque demora mais, mas é muito legal ter para você usar numa festa, numa ocasião especial, ficar com aquele bocão marcado. Ele concede um efeito bem bonito. A maquiagem fica linda usando pincel de lábio. Aqui tem todos os pincéis que eu considero fundamentais para maquiagem, tá? Como eu falei, tem várias outras opções, vários outros formatos, outros modelos, mas aqui é um kit de pincel que eu acredito que seja bem básico, bem legal para você ter em casa, para você ter na tua necessaire, para você viajar. E olha o estojinho, que fofo, que lindo. Vale muito a pena. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês tenham aprendido a função de cada pincel. Não deixe de comentar o vídeo, avaliar, dar a sua opinião, curtir se você gostou, compartilhar, que a gente vai estar fazendo uma série de dicas para vocês. E deixa aqui embaixo também o comentário de alguma dica, alguma coisa que você quer que eu fale, algum produto que você quer que eu indique, alguma resenha. Qualquer dica que vocês estejam querendo, que aí o que eu perceber que o pessoal está querendo mais, eu vou fazer nos próximos vídeos, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail que chega até mim, que é o faleconosco@debshop.com.br. E tem o Facebook também, facebook.com/loja-debshop, que também sou eu que leio, eu que respondo, eu que interajo com as meninas. O que vocês quiserem falar lá, sou eu mesma que vou estar lendo. E acesse o site www.debshop.com.br, que tem esse kit de pincéis, tem N coisas lindas que vocês vão amar lá. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!